Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a igreja é sacramento de Cristo. A igreja é sacramento universal da salvação que Jesus Cristo nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. Não existe Cristo sem igreja. Ele quis assim. Ele fundou a sua igreja, tendo como fundamento a fé dos apóstolos. E dentre os apóstolos, destaca-se a figura de Simão Pedro. Sim, a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. E é por isso que nesse tempo pascal, nós temos tido na primeira leitura diversos trechos do livro dos Atos dos Apóstolos. Como nós ouvimos hoje, é impressionante perceber Cristo realizando as suas maravilhas, curando pessoas, ressuscitando mortos, operando na vida das pessoas as maravilhas de Deus através da sua igreja. Como nós vimos o próprio Pedro realizando em nome de Jesus Cristo as maravilhas de Deus, porque a igreja é sacramento de salvação. A igreja é sacramento de Cristo. Não existe Cristo sem igreja. Nós comungamos a vida, a vitória do Senhor ressuscitado através da igreja. É fundamental, irmãos e irmãs, cultivar a comunhão com a comunidade cristã. Isso é garantia da nossa comunhão com Jesus Cristo.
Isso é garantia para que nós possamos experimentar em nossa vida as maravilhas de Deus e também sermos instrumentos das maravilhas de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs. Na medida em que nós nos colocamos a serviço, na medida em que nós procuramos levar aos nossos irmãos o testemunho da fé, o testemunho da caridade, na união com a comunidade cristã, na unidade de fé com a igreja, nós também somos agraciados com a missão de levar Jesus Cristo, levar a graça redentora de Jesus às pessoas. Porém, no Evangelho de hoje, no finalzinho desse capítulo 6 do Evangelho, do quarto Evangelho, o Evangelho de São João, depois que Jesus, ele faz o seu discurso eucarístico, o discurso sobre o pão da vida, muitos dos seus discípulos, infelizmente, deixaram de segui-lo. Eles entenderam que para viver o seguimento de Jesus Cristo, era necessário cultivar a comunhão de fé com Jesus por meio do sacramento eucarístico, comer a sua carne, beber o seu sangue no sacramento eucarístico. Aquelas palavras, aquele ensinamento de Jesus foi duro demais e muitos discípulos deixaram de segui-lo. Porque não tinham fé. Depois, Jesus aproveitou daquela oportunidade para que os seus discípulos, os 12, pudessem proclamar a sua fé em Jesus Cristo, o Messias Salvador. E por isso, ao finalizar o seu discurso eucarístico, Jesus se volta para os 12 e pergunta: vós também quereis ir embora? Vós também quereis abandonar-me? E aí Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Em nome dos 12, em nome da igreja, da comunidade dos discípulos de Jesus Cristo, ele, Pedro, professa a sua fé em Jesus como Messias Salvador. Fidelidade. Fidelidade a nosso Senhor, mesmo diante de tantas provações. É a graça que nosso Senhor quer nos conceder, irmãos e irmãs, nesta celebração eucarística, porque também, no dia a dia da vivência da fé, nós enfrentamos tribulações, provações, e corremos o risco de, nessas tribulações, abandonar nosso Senhor. Corremos o risco de não perseverar no seu amor, no seu seguimento. Também, no que diz respeito à participação da comunidade cristã, a participação da vida da igreja. A igreja, ela é sempre santa. É o corpo místico de Cristo, mas é formada por pessoas humanas, frágeis, limitadas, pecadoras, e por isso nem sempre vivemos com tranquilidade a comunhão eclesial, a comunhão com a comunidade cristã. Às vezes temos diferenças, às vezes temos disputas, confusões, infelizmente até mesmo fofocas e coisas desse tipo. Porém, nesses momentos de provação, aí o Espírito Santo de Deus vem em nosso socorro
para professarmos a nossa fé, para professarmos a fé da igreja, una, santa, católica e apostólica. O Espírito Santo suscita em nosso coração o que disse também o apóstolo São Pedro: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor Jesus, na graça da comunhão com Ele, no sacramento eucarístico, peçamos essa graça da fidelidade até o fim, a perseverança até o fim de nossas vidas, perseverar na comunhão com a igreja, perseverar na profissão de fé da igreja, perseverar no testemunho da fé, no testemunho da caridade, porque onde está a igreja, está Cristo, onde está Cristo, está a igreja. Esse sacramento de salvação que é a igreja, esse sacramento de Cristo vivo, de Cristo ressuscitado. E nessa fidelidade que nós tenhamos a coragem de no dia a dia testemunhar nossa fé em Jesus, testemunhar nosso amor em Jesus, testemunhar nossa esperança no Senhor Jesus. Nesse silêncio no qual nos encontramos, façamos a nossa oração. Peça a Deus agora essa graça de um coração renovado na fé, no amor e na esperança no Senhor Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.